é extrajudicial. Falando de uma sentença, é uma sentença declaratória. O cartório faz isso via requerimento, cumprindo uma ordem, ou a escritura pública substitui a ação. O que eu quero dizer para você, para ficar bem didático? Quando nós falamos de uso capião, tanto eu fazendo de forma extrajudicial, o cartório é delegação do Tribunal de Justiça. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então, o cartório, de certa forma, o tabelião de notas, a escritura pública vai substituir a ação. Então, o efeito é declaratório também. Mesmo que não seja uma sentença, o efeito é declaratório também do registro, eu estou falando, do registro ou da abertura de uma nova matrícula, porque muitas vezes no uso capião é aberta uma nova matrícula. Quando eu falo de uma sentença, não resta dúvida que a sentença é declaratória. A natureza declaratória da sentença proferida na ação do uso capião é evidente. Não dá para falar que não é declaratório, fica bem claro isso. A ação de uso capião, gente, ela constitui forma de aquisição de propriedade. Então, melhor dizendo, melhor explicando, constitui uma forma originária de aquisição de propriedade. E por essa razão, a uso capião prevalece, inclusive, sobre a hipoteca judicial que gravou um imóvel, né, um gravame, uma penhora, um gravame na matrícula do imóvel. Ou seja, por essa razão, o uso capião prevalece, inclusive, sobre hipóteses de hipoteca judicial, penhoras, né, tudo que possa gravar o imóvel, qualquer gravame, antes da posse ad uso capione. Então, isso é importante explicar para ficar bem claro. Tratando-se de forma originária de aquisição do direito sobre o bem, também é importante, gente, que não traz consigo as máculas ou restrições estabelecidas sobre o bem antes da ocorrência da prescrição aquisitiva. Então, temos que explicar isso, que é importante também, faz toda a diferença. E aí eu trago para você que a sentença que reconhece a ação do uso capião, ela possui natureza declaratória, tendo em vista que reconhece judicialmente a aquisição do direito à propriedade do imóvel. É claro que no uso capião de bem imóvel também, né, a regra é a mesma, desde que a ocorrência dos requisitos objetivos, temporais, os 5 anos de posse, 10 anos, 15 anos, 2 anos, tem uso capião de 2 anos, e os requisitos, né, objetivos nós já falamos, os requisitos subjetivos, que é a boa-fé e etc. É importante lembrar também que tem uso capião que não tem requisito de boa-fé. Você pegar o 1238 do Código Civil, tem uso capião que não exige boa-fé, não precisa ter nem boa-fé, pode ter má-fé e mesmo assim você ganha, é uma realidade. Então nós temos dois requisitos que devem ser cumpridos no uso capião: objetivos, que são os temporais, etc., e os subjetivos, que é a boa-fé e etc. também, quando é exigido a boa-fé, tem uso capião que não exige. Exigidos pela norma jurídica, né? São requisitos exigidos pela norma jurídica. E também é importante, gente, tem por eficácia também ex tunc, lembra disso? O que é ex tunc? Retroagindo a data em que o possuidor cumpriu todos os requisitos legais para tornar-se proprietário do bem. Essa é a regra. Portanto, gente, a uso capião, a sentença do uso capião reconhece a possibilidade da posse Banse pacífica, animus domini, ou seja, é a forma originária de adquirir propriedade. Além de livrar o novo proprietário, né, quem ganha os capião se torna um novo proprietário. Então, além de livrar o novo proprietário de qualquer ônus anterior à aquisição da propriedade, também constitui título hábil para autorizar o registro do bem em favor do beneficiário de uso capião no cartório de imóveis. Tá? Então, isso é importante, fica bem mais fácil de explicar essa situação. Então, fica bem claro isso. Quando eu falo de uso capião, então, fato que é uma sentença declaratória, em uso capião sendo uma forma de aquisição de propriedade através da posse, prolongada no tempo, transforma o possuidor em proprietário, e a forma é uma forma de regularizar, a ação declaratória de uso capião. Por isso o nome correto, eu bato muito nisso, tem muito modelo errado no Google, muito curso bobo aí que cobram caro de você, não sabe nem o que está falando, está ensinando, está vendendo, hoje virou comércio o curso, né? Que falam a ação do uso capião, está errado, o nome é ação declaratória do uso capião, é fato. E aí você pergunta, o que é a ação declaratória de posse? Existe? Existe. A ação declaratória de posse é a ação do uso capião. É a ação do uso capião. É uma declaratória de posse. Eu poderia até usar esse nome. Claro que a ação declaratória de posse também pode ser para um reconhecimento de um instrumento jurídico utilizado para esclarecer a existência ou inexistência de uma relação jurídica entre as partes envolvidas também. Mas não deixa de ser uma ação do uso capião. Tá? Então isso é importante deixar claro. E qual que é a natureza da ação do uso capião? A natureza da ação do uso capião, tal como transcrição, né, é o modo de adquirir o domínio. É o modo originário de aquisição de propriedade, adquirir domínio com a perda do antigo dono. O antigo dono perde, né? Ele, os herdeiros, cujo direito sucumbe em face da aquisição. O proprietário, como já ensinava, né, o professor Lauves,
um professor que fala muito bem de usucapião falecido, espanhol, é a perda do domínio, né? Quando eu faço usucapião, eu ganho, mas quem era proprietário perdeu o domínio. É uma realidade, né? Então isso é importante. Então nós temos dentro da usucapião, de forma muito bem definida, nós temos aí a possibilidade clara de usufruir de uma ação declaratória. E isso é importante, evidente, faz toda a diferença quando o advogado sabe o que está fazendo, né? Então é importante isso, importante que o advogado tenha essa noção. De acordo com os efeitos prepotentes, né, principais, as sentenças elas podem ser divididas, e aí eu quero relembrar, como é um curso de alto nível, a ideia é aprofundar, é importante sim lembrar que nós temos as sentenças declaratórias, usucapião. As sentenças declaratórias são aquelas que reconhecem uma determinada situação jurídica, exemplo, absolutórias, extinção de impunidade, usucapião na esfera civil. Existem as sentenças condenatórias, que reconhecem de fato a procedência da pretensão punitiva do Estado. Existem as sentenças constitutivas, que reconhecem uma nova situação jurídica. Então, um exemplo aí, o habeas corpus, né, que reconhece o trancamento de uma ação penal. Existem as sentenças, essa é importante falar também, mandamentais, que contém uma ordem que deve ser imediatamente cumprida, sob pena de desobediência. O exemplo que eu trago na esfera civil, a ação de obrigação de fazer ou não fazer. E existem as sentenças executivas, né? São aquelas sentenças que possuem um caráter executivo e decisório propriamente considerado, né? Então, é uma sentença também que nos interessa. Existem tipos de sentenças e espécies de sentenças, né? Isso é importante a gente sempre estudar. Quando nós falamos da sentença autofagítica, é um termo utilizado, é uma sentença que reconhece a imputação, mas também pode declarar a extinção de algo. Existe a chamada sentença vazia, que é a sentença passiva de anulação por falta de insuficiência, fundamentação. Também é importante falar. Sentença subjetivamente simples, proferida por um juiz singular. Sentença subjetivamente plurima, proferida por órgão colegiado homogêneo, né, como os tribunais. Sentença subjetiva complexa, que é a sentença proferida por órgão colegiado heterogêneo, como o júri, né, que não é o caso aqui na esfera do direito imobiliário. Existe a chamada sentença branca, que é a sentença em que o juiz remete ao tribunal a decisão de um ponto controvertido do direito internacional. Então, é importante te lembrar. Sentença primeiro grau, segundo grau, decisões de segundo grau, né, deixa de ser singular e passa a ser um colegiado. Nós estamos falando de acordo. Os campeões eu posso ganhar em segundo grau, terceiro grau, e posso ter acesso a um acordo. Então, tudo que nós falamos aqui é muito importante. Quando eu falo da ação declaratória, e aí nós enquadramos o uso campeão, o grande objetivo é eliminar incertezas, né, sobre determinada relação jurídica, e nós temos aí o artigo 19 do CPC, o interesse do autor, né, que pode limitar-se à declaração acerca da existência ou inexistência de uma relação jurídica. E, para tanto, também vamos lembrar que deverá o autor promover a respectiva ação meramente declaratória nos termos, né, inclusive o artigo 20, né, pelo próprio conteúdo em si. A sentença constitutiva, como eu já falei, a sentença constitutiva ela é aquela que cria, extingue, modifica uma relação jurídica. E eu vou trazer um exemplo. Quer ver um exemplo legal, didático, para te ajudar? O divórcio judicial. Ele constitui exemplo claro, dentro dessa espécie de sentença, um exemplo bem claro, bem objetivo, quando o juiz decreta o divórcio, ele está extinguindo uma relação jurídica, o vínculo conjugal, a sentença que determina a dissolução de uma sociedade de união estável, uma sociedade empresária, ou seja, o divórcio, o fim, também é uma sentença, a própria sentença de interdição, artigo 744, são exemplos de sentença constitutiva. A sentença constitutiva, gente, também possui eficácia imediata, que decreta o divórcio, a parte promoverá de imediato a averbação no respectivo cartório, né, preciso gerar publicidade, então também fica bem explicado, fica bem didático. Voltando na sentença condenatória, só para aprofundar um pouquinho mais o assunto, como o nosso curso é avançado, é uma pós, né, nós temos essa linha de raciocínio forte, prática, muito prática, mas também esse alicerce teórico. A sentença condenatória é a sentença, de fato, que tem como característica principal a condenação do réu ao cumprimento de uma obrigação. Aí vem a ação de obrigação de fazer, a ação de obrigação de não fazer. Através dessa sentença condenatória, o juiz impõe a referida obrigação, que no caso do descumprimento ensejará procedimento executivo de cumprimento de sentença, como nos atos executivos próprios, em razão da obrigação fixada, né? Detalhe importante, hein? A condenação do réu
fixada na sentença, ela poderá determinar várias espécies de obrigações em favor do réu, ou desfavor também. E poderá fixar também a obrigação de pagar dinheiro, obrigação de fazer ou não fazer, que eu já falei, obrigação de entrega de coisa, no caso de locação, entrega da chave, entrega do bem, ou até mesmo a obrigação de emitir uma declaração de vontade, também é o caso, né? Como já ilustrado em outras aulas também, é importante falar sobre isso, hein? Utiliza esses três tipos clássicos de sentença. Essa classificação chamada trinária não é inequívoca, né, na doutrina, mas há setores da doutrina que defendem a classificação da sentença em 5 espécies: declaratória, já tinha falado sobre isso, declaratória, constitutiva, condenatória, executiva, lato sensu e mandamental. Eu quis aprofundar, quis trazer outras também, e aí voltando nessas a mais, né, segundo a jurisprudência que cria algumas espécies a mais, voltando, já tinha falado, mas a sentença declaratória, ela declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica, o exemplo do reconhecimento de autenticidade do documento, o uso capião. A sentença constitutiva, ela cria ou modifica uma relação jurídica, a constituição de um novo estado jurídico, as ações constitutivas podem ser tanto criar, né, ou extinguir uma determinada relação jurídica, diz então a elas que podem constituir como desconstituir, não podemos esquecer disso. E aí o exemplo também, a rescisão contratual, acho que é um exemplo bem didático, né? A extinção de uma relação jurídica, a rescisão contratual, constitutiva negativa, inclusive. Então também, eu já falei a decretação do divórcio. Exemplo de sentença condenatória, o réu é condenado à prestação de uma obrigação, alimentos, imposição de dever de pagamento de perdas e danos, dano moral, dano material, decorrentes de um ato mero contratual, também importante. A sentença condenatória, então, voltando na sentença condenatória também, ela condena a prestação de uma obrigação, né? Então, também importante. A sentença mandamental é a sentença que contém uma ordem expedida para que alguma das partes cumpra uma obrigação de fazer ou não fazer. A sentença mandamental, de fato, é aquela que caracteriza uma ordem, né? E a sentença executiva é a sentença que determina no seu próprio corpo e, portanto, sem a necessidade de iniciativa por parte do autor, que o provimento jurisdicional seja efetivado. Então, fica bem claro, né? Fica bem claro, fica bem transparente. Eu acho que fica mais didático a gente conversar sobre isso dessa forma. Trago para você também, não poderíamos esquecer, nós temos a classificação da sentença citra petita, anota aí, citra petita, ultra petita e extra petita. Isso também não poderia, numa aula de alto nível, não poderia deixar de falar. Eu quero que você entenda sobre o assunto. No novo CPC nós temos o artigo 2º, né? E a regra da congruência, ou congruência ou da abstrição da sentença do pedido. Então é importante. O juiz, gente, ele decidirá a lide, nos capião e em outras situações também, nos limites em que foi proposta a petição inicial. Então, nessa situação, sendo defeso, reconhecer de questões não suscitadas, né, e também cujo respeito à lei exige a iniciativa das partes. Isso aparece no artigo 141 do Código de Processo Civil. E, sendo assim, é vedado, é proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. O juiz não pode decidir algo diferente do que foi pedido, se de fato o pedido não dá essa abertura. Então, não pode, ele é proibido de fazer isso. Também é proibido como condenar a parte em quantidade superior, né, ou em objetivo diverso do que lhe foi demandado também. Isso é o artigo 492 do Código de Processo Civil. O limite da sentença, gente, é o pedido, com a fundamentação, e é o que a doutrina determina. Eu falo isso no meu livro, de princípio da adstrição, ou adestrição, né? A adestrição, que é o termo mais utilizado em vários estados, a adestrição. Esse princípio também é chamado princípio da congruência ou da conformidade. Conformidade. Temos aí outros nomes também, nós temos várias discussões, várias nomenclaturas diferentes, mas esse princípio também é importante, né? Que é o desdobramento do princípio do dispositivo do artigo 2 do Código. O afastamento desse limite caracteriza, gente, as sentenças citra petita, ultra petita, extra petita, que constituem vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório, e nos capião também. A sentença citra petita é aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado no inicial, ou os pedidos, né, com a sua fundamentação, ou a defesa do réu. O exemplo que eu trago aqui é o pedido. O autor pediu, sei lá, danos morais, danos emergentes, lucros cessantes, né, danos materiais.
e o juiz julgou improcedente o pedido com relação aos danos emergentes, mas não fez qualquer referência aos lucros cessantes. Então, temos um exemplo aí. Por meio de mandado de segurança, o funcionário público pleiteou a nulidade de um ato punitivo sobre a alegação de que não cometeu a falta disciplinar e também que não lhe foi dada a oportunidade de defesa, e o juiz também erra quando ele denegou a segurança ao mandado de que a análise da falta disciplinar envolve matéria fática insuscetível de discussão no âmbito da segurança e não apreciou o segundo fundamento. Temos também uma outra possibilidade também, a ação reivindicatória, aquela ação petitória para desocupar o imóvel quando eu tenho registro. O réu se defende arguindo prescrição aquisitiva, né? Então uso capião, e o juiz aprecia os fundamentos do pedido, mas esquece do uso capião. Acho que é um grande exemplo. Eu trago para você que não constitui decisão citra petita o fato do juiz julgar parcialmente o pedido, tá? Então anote isso, é importante. Voltando ao exemplo anterior que eu falei, ocorre também o julgamento citra petita se o juiz não cogitar os lucros cessantes, né? Hipótese em que a decisão é possível. Sim, é possível trabalhar com uma ação declaratória de nulidade, então a sentença acaba sendo passiva de nulidade ou anulação. Ao contrário, se o juiz procede à análise dos lucros cessantes e deixa a conclusão que não chega à conclusão que não há prova para a condenação em tal verba, a sentença é válida do mesmo jeito. Na sentença ultra petita, o defeito é caracterizado, gente, isso é importante, guarde isso, vamos lembrar isso, pelo fato de o juiz ter sido exagerado, ele ultrapassou, o juiz foi além do pedido do autor, dando mais do que foi pedido. Então, um exemplo, se o autor pediu indenização por danos emergentes, não pode o juiz condenar também aos lucros cessantes, acho que é um grande exemplo também. A sentença ultra petita, em vez de ser anulada pelo tribunal, deve, por este, ser reduzida aos limites do pedido, tá? Então, outra dica importante. Outra dica que eu trago para você, jurisprudencial prática, isso é o pulo do gato também, não se constitui decisão ultra petita a que concede correção monetária ou que condena ao pagamento dos juros legais, as despesas e honorários advocatícios, tá? Das parcelas vencidas, tudo isso. Então, também é importante falar sobre isso, tá? Então, resumindo aqui a diferença entre sentenças, a citra petita, a ultra petita, a extra petita, vamos lá, sentença ultra petita é aquela na qual o juiz concede mais do que foi pedido. Ultra demais, né? Ultra, ele passou, pediu uma coisa e deu algo a mais, não pode. Sentença citra petita é aquela na qual o juiz concede menos do que foi pedido. Citra está faltando, ultra é a mais, citra está faltando. E a sentença extra petita é aquela no qual o juiz concede pedido diverso daquele que foi postulado pelo autor. Então não dá para errar, e aí fica bem claro, bem esclarecido e bem especificado, tá? Outro ponto que eu queria tratar com você é a classificação das sentenças, tá? Nós já falamos aqui, né, de cada uma delas, não dá para errar, agora acho que estamos craques no assunto, mas toda sentença tem o seu relatório, fundamentação e a conclusão, né? Então, é importante, são requisitos obrigatórios, senão fica passível de vício, né? Então a sentença tem que ter isso. A definição de sentença, a sentença é um instrumento através do qual o Estado, detentor do monopólio, né, ele acaba solucionando a lide, seja uma lide, um litígio ou um pedido homologatório. Então é isso que eu tenho que ter em mente, né? Vícios da sentença, a ausência da assinatura do juiz. Outro vício comum da sentença de uso capião em outros casos, não especifica os fundamentos do fato, do direito que justifique essa decisão, a configuração, quando é configurada, isso é legal, também aconteceu o ano passado, configurada a oposição entre os fundamentos e a decisão, ou ocorra alguma ambiguidade, também quando o juiz deixar de pronunciar-se sobre questões sobre as quais deveria se manifestar ou conhecer, condenar em quantia superior ou em objeto diverso do pedido, tudo isso é vício, né? Nós temos vícios na sentença, vícios essenciais, vícios de formação, vícios de conteúdo, vícios de forma, vícios de limites, tudo isso é vício, uma sentença pode trazer vício. Então, é importante estudar isso, é importante pensar nisso até para grau recursal, de fato, tá bom? Agora sim, agora nós conhecemos de verdade o que é sentença. Parabéns para você que está acompanhando o professor Júlio. Um beijão e até a próxima aula. Continue acompanhando. E a ideia é essa, vamos estudar, vamos aprofundar, estuda que a vida muda. O nível do judiciário está muito ruim, muito fraco.
O nível da advocacia também, você sabe disso, 90% dos advogados não estão preparados para advogar. Então o que a gente tem que fazer? Correr atrás, ninguém é melhor que ninguém, vamos correr atrás, tá bom? Um abraço, um beijão no professor Júlio.